Olá, meus amigos, tudo bem? Um abraço para vocês que sempre acompanham aí as nossas mensagens. Estamos voltando com mais uma série de videomensagens. Nessa série nós vamos falar um pouco sobre o derramamento ou a descida do Espírito Santo. E aí, para começar, eu queria que vocês acompanhassem comigo lá o famoso capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Aí, quem quiser, abra lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 2 do livro de Atos. Lá no título, acima do capítulo 2, vem escrito assim: a descida do Espírito Santo. Eu estou com uma Bíblia que é Almeida, revista e atualizada. Se você tiver com outra Bíblia, pode ser que venha outro título, como derramamento do Espírito Santo, cumprimento da profecia, dentre outros títulos semelhantes. Lá no versículo 1, está escrito assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos dar uma parada aqui que eu quero abrir um parêntese e dizer o seguinte. Nós temos que entender primeiro o que era esse dia de Pentecostes. Muitos cristãos, normalmente cristãos evangélicos, eles têm o seguinte entendimento: esse dia de Pentecostes foi o dia da descida do Espírito Santo. Na verdade, essa descida do Espírito Santo se cumpriu em um dia comum, conhecido como dia de Pentecostes. Comum porque se repetia como uma data comemorativa, uma festa comemorativa entre a data que é representada pela morte do Cordeiro Substituto, conhecida como Páscoa, logo 50 dias depois. A palavra Pentecostes, a gente tem que lembrar que o Novo Testamento ele foi escrito no grego, então a gente precisa trazer o significado de algumas palavras no grego que diferem do português. A palavra Pentecostes vem do grego, que significa 50 ou número ordinário, quinquagésimo. Por quê? Era justamente 50 dias após a Páscoa. Para os cristãos, representa 50 dias logo após a morte de Jesus, que se deu também, coincidentemente, na data equivalente à Páscoa, que representa lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, a morte do Cordeiro Pascual, o Cordeiro Substituto, que iria evitar que aqueles que faziam parte do povo de Israel e que tinham o sangue nos umbrais da porta, eles não viessem a serem mortos, ter os seus primogênitos mortos com a passagem do anjo na morte no Egito. Então, quando nós entendemos isso, nós temos que ter em mente que o Pentecostes é uma festa, representa 50 dias logo após a Páscoa, antecede a famosa festa das colheitas em Israel e não tem nada a ver com a descida do Espírito Santo. Só que a promessa da descida do Espírito Santo, coincidentemente ou não, na verdade, profeticamente, ela se cumpriu nessa festa dos Pentecostes. Outra coisa que a gente precisa entender, eu queria que vocês acompanhassem comigo. Eu não vou ler todos os versículos, senão vai ficar muito longa essa videomensagem. E o objetivo é falar sobre um tema, que é um tema muito confuso dentre o estudo das Escrituras. Queria que vocês acompanhassem o versículo 3. Lá no versículo 3 vai dizer assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Muitos se questionam quais línguas são essas. E aí é muito fácil de entender quando nós temos uma Bíblia, igual a Bíblia que eu tenho em mãos, que é a Bíblia que tem algumas palavras no original, no caso do Novo Testamento, no grego. E a palavra línguas ou outras línguas, o termo outras línguas que tem nessa Bíblia, vem da palavra dialectos, que significa idioma. Então essas outras línguas de Atos 2 não são línguas que ninguém entendia, mas são línguas que representam ou representaram outros idiomas. E como nós sabemos que são outros idiomas que algumas pessoas que são daquele idioma conseguiam entender? É só nós continuarmos e quem quiser acompanhar comigo, vai lá no versículo 7, que no versículo 7 vai estar escrito assim: e todos pasmavam
e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? No versículo 8. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E aqui aconteceu um fato interessante, que foi uma profecia. Haviam pessoas de várias nações, porque sempre que são realizadas algumas festas em Israel, em especial essa festa do Pentecostes, esses 50 dias após a Páscoa, muitas pessoas, judeus de várias nações, vêm, pessoas de outras nações também que não são judeus, vêm para Israel. E quando esses 120, essa reunião aconteceu no cenáculo, sendo dirigida pelo apóstolo Pedro e tendo em conjunto também em comunhão os outros apóstolos, os outros discípulos, essas pessoas de outras nações começaram a entender o que aqueles 120 que foi derramado o Espírito Santo sobre eles estavam falando. E eles entendiam as grandezas e as maravilhas de Deus. Então, quando muitas pessoas comparam o que acontece em muitas igrejas hoje, até chamam de Pentecostes o que acontece, há uma diferença muito grande, porque não existe ali um entendimento do que está sendo dito. E tampouco pessoas de outras nações, de outros dialetos, entendem as grandezas de Deus através do que elas falam, mas elas acabam falando coisas que nem elas mesmas entendem, e tampouco outras pessoas. Então, o que são essas línguas que é dito que são faladas na maioria dessas igrejas? E aí a gente precisa entender o que o apóstolo Paulo, quem quiser acompanhar comigo, está lá na primeira carta aos cristãos de Corinto, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. O título vai vir escrito assim: o dom de profecia é superior ao de línguas. E aí Paulo segue dizendo: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. E aí vem uma coisa importante, gente. Mesmo estando dentro do Novo Testamento, o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, é diferente do que aconteceu lá em Atos 2. E aí você se pergunta, como assim? Novamente, tendo uma Bíblia nos escritos originais ou com palavras no seu significado original, em seu idioma original, nós conseguimos entender facilmente. A palavra línguas estranhas, o termo línguas estranhas que aparece aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, vem da palavra glossa e não do termo dialectos. Lá em Atos 2, o termo dialectos, que significa idiomas diferentes. Muitas Bíblias têm até, junto de dialectos, outro termo acompanhado que vai significar a palavra distintos ou a palavra diferentes, que é o termo héteros. Só que aqui, em 1 Coríntios, capítulo 14, o que é utilizado é a palavra glossa, por isso que muitos falam até glossolalia, que é falar línguas, e aí já seria de um conhecimento distinto, ou o melhor termo seria de uma afinidade incerta, como tem no dicionário do grego. Então, essa língua que vem da palavra glossa é de uma afinidade incerta. Quem fala não entende. Ela fala a Deus e não aos homens. E vem uma coisa interessante. Paulo, mais à frente, vai dizer, tem um título que vai falar sobre a ordem no culto, ele vai dizer que se não tem ninguém que interprete, que não deveria ser falado em culto, em conjunto, em grupo, mas que fale sozinho. Então a maioria das línguas que nós vemos hoje, na maior parte das igrejas, não são o cumprimento de Atos 2, mas sim o que acontece é um recebimento de um dom espiritual, como tem aqui o título. Se vocês forem ler o famoso capítulo 13 de 1 Coríntios, vai falar sobre a supremacia do amor, ou a excelência do amor, e vai falar que o amor está acima de tudo isso. Mas o que eu queria destacar é o seguinte: as línguas de Atos 2 tiveram um propósito: espalhar o evangelho por toda a Judéia,
Samaria e os confins da terra, como o Senhor Jesus tinha predito lá nos evangelhos. Já essas línguas que tem em 1 Coríntios, que tem em outros títulos, em outros livros do Novo Testamento, referem-se a um dom e não ao cumprimento do derramamento do Espírito Santo. Ah, mas o apóstolo Pedro ele vai falar lá em Atos que foi o cumprimento da profecia de Joel. E sim, e tem um detalhe grandioso. Lá em Atos 2, a partir do versículo 16, o apóstolo Pedro vai dizer sim que é o cumprimento da profecia de Joel. Só que ele vai dizer uma outra coisa, que aquele cumprimento ali, se vocês acompanharem, continuarem lendo, ele traz algumas ações posteriores, como por exemplo, os cristãos começaram a viver em comunhão, os cristãos eram um com o outro, não tinha falta para nenhum deles de nada, porque aqueles que tinham algo a mais, eles vendiam, eles repartiam entre eles, não tinha ninguém com necessidade, então o amor é o que vai imperar. Então isso vem em conformidade com o que Paulo fala em 1 Coríntios 13. O que nós devemos entender? O que nós devemos procurar? Se você for lá no profeta Joel, no capítulo 2, os versículos 28 a 32, vai falar sobre essa promessa do derramamento do Espírito, e vão ter algumas coisas que não se cumpriram ainda. Um exemplo, alguns acontecimentos naturais, como a lua sangrar, ter acontecimentos que são acontecimentos terríveis, que são acontecimentos de juízo sobre a humanidade, eles vão se cumprir lá no futuro, que o Apocalipse relata em Apocalipse capítulo 6, com a abertura dos selos. Por que eu preciso entender isso? Significa que a obra do Espírito Santo, ela não aconteceu só lá em Atos 2 e não vai acontecer mais, mas que ela aconteceu, foi um cumprimento, um estágio, aquelas línguas que foram faladas, aqueles idiomas que foram falados, os dialectos que foram ditos, e existem hoje os dons, só que tem que ter muita atenção, porque de acordo com a palavra, o dom de língua, com afinidade incerta, só poderia ser falado se tiver alguém que interprete. Se não tiver alguém que interprete, é melhor que a pessoa ela se cale, como o apóstolo Paulo orienta. Então eu aguardo vocês na próxima mensagem, que nós vamos falar especificamente sobre esse discernimento, essa interpretação das línguas estranhas.